Olá, amados! Hoje quero falar sobre a fé. Será que todos nós temos fé? E por que devemos ter fé? Para que serve a fé? Podemos desenvolver a fé? E o que a Bíblia diz sobre a fé? Bom, segundo o dicionário, fé significa confiança, crença, credibilidade. Fé é também sinônimo de religião ou culto, um sentimento de total crença em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhum tipo de indício que comprove a veracidade da proposição em causa. E o que a Bíblia diz sobre a fé? Em Hebreus 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, ter fé é crer firmemente em algo sem ter em mãos nenhuma evidência de que seja verdadeiro ou real o objeto da crença. Em Efésios 6, versículo 16, diz que a fé é um escudo, uma arma de defesa. Em 1 João 3, versículo 23, fala que a fé em Jesus é um mandamento. Mas será que todos nós temos fé? Em Romanos 12, versículo 3, diz que sim, Deus concedeu uma porção de fé, uma medida de fé a cada um. Ninguém se relaciona com Deus se não tiver fé. Apesar de haver uma tendência natural no ser humano de crer em algo e de buscar algo, nem sempre conseguimos acertar o alvo, não é mesmo? Mas para isso que o Senhor nos deixou a sua palavra, para nos auxiliar. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Lucas 17, verso 5. A nossa fé aumenta na medida que lemos a palavra de Deus e a praticamos. E assim conseguimos ver além do que é natural. Exercitando, praticando, é a praticidade daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. O perdão, por exemplo. É através da fé que vemos o sobrenatural de Deus em ação. A nossa fé deve ser genuína e verdadeira, e na pessoa certa, que é Jesus Cristo, o Salvador. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Mas precisamos buscar por mais fé. Como vimos, precisamos sim exercitar a nossa fé. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. E também porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. E como desenvolvemos essa fé? A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, tudo começa no nosso relacionamento com Deus, através da sua palavra e da oração. E como sabemos que temos essa fé verdadeira em Cristo, essa fé genuína, essa fé que nos leva à salvação? A fé salvadora em Jesus implica arrependimento dos pecados e a transformação do coração, renovados no nosso modo de pensar, abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. As boas obras não salvam, mas elas são a prova que somos salvos. Esse é nosso objetivo na nossa vida com Jesus, realizar as boas obras que Deus preparou para nós. Como podemos ver, a fé nos leva a agir. A fé influencia as nossas ações. Por isso que a Bíblia diz em Judas 1, versículo 3, que nós temos que lutar pela fé, que nós temos que defender a fé, em 1 Timóteo 6, versículo 12. E em Colossenses 3, versículo 16, diz que nós devemos propagar a fé, no sentido de ensinar a palavra de Deus ao próximo. E o que a fé pode fazer? Se tiverem fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Mateus 17, 20. Se tiverem fé
e não duvidarem, mas até dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, assim será feito. Mateus 21, 21. O que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5, 4. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz fora de idade. Hebreus 11, 11. E a oração da fé salva o doente. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Tiago 5,15. A fé também fez o cego enxergar. Mateus 9, do 28 ao 30. A Bíblia nos ensina que a fé é a prática daquilo que nós cremos. É a ação daquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. É quando exercitamos a palavra de Deus. Quando Abraão foi chamado a sair da sua terra, pela fé ele obedeceu. Noé, quando foi divinamente instruído a construir a arca, pela fé ele obedeceu. Moisés saiu do Egito, pela fé ele obedeceu ao Senhor. Pedro e os apóstolos também obedeceram pela fé. Como podemos ver, a fé pressupõe então obediência, dependência de Deus. Em Lucas 11, 28, diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Deus te abençoe. Graça e paz.